Estamos estreando hoje o nosso podcast O Poder da Restauração. Casal curado, família feliz. E no episódio de hoje estamos recebendo o casal aqui, Carlos Eduardo e a Tiara, que vai falar sobre um tema muito importante, a perseverança e a permanência na palavra do Senhor que restaurou o casamento deles. Eu sou o pastor Paulo Lima, sou psicanalista, analista, terapeuta familiar e autor de 7 livros na área de família e a construção desse mundo espiritual da família. Carlinhos e Tiara, Carlos Eduardo e Tiara, mais conhecido como Carlinhos. Então, quem são vocês? O povo quer saber quem é o Carlinhos e quem é a Tiara. Eu sou Carlos Eduardo, né? Mais conhecido como Carlinhos, né? Sou casado com a Tiara, minha esposa, que Deus me deu, né? Essa honra, esse privilégio, né? E nós estamos aqui hoje participando dessa entrevista para a gente passar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida. Ok, e esse pouquinho foi lá na restauração, na imersão, restauração de casais em Guarapari, onde a gente está falando sobre o poder da restauração. Mas, Tiara, mulher gosta de falar sobre filhos, sobre casamento. Vamos lá, quantos filhos vocês têm? Nós temos 2 filhos, o Felipe de 16 anos, Caio de 11, estamos juntos já, vamos dizer, 18 ao total, 17 de matrimônio. Que legal. Então, vocês estão hoje em alguma igreja, assim, aqui no Rio de Janeiro ou no país? Onde vocês estão? Nós estamos na Assembleia de Deus de Jerusalém, pastor generoso. Um abraço, meu pastor. Ô, generoso, um abraço para ele também. Muito obrigado, viu, pastor, por estar cedendo aí as suas ovelhas para brilhantar aqui o podcast O Poder da Restauração. Ok? Temos umas perguntas para nós fazermos e temos certeza que vocês vão receber essas perguntas com muita graça e vão conseguir responder, até porque a gente só vai falar a verdade. Só vale a verdade. Na verdade, o nosso trato aqui é enaltecer a glória de Deus, aquilo que é restauração, aquilo que a gente ressignificou a vida, a gente realinhar. Tem muita gente em casa, Carlinhos e Tiara, que estão esperando esse momento nosso aqui, esse momento de vocês. Na verdade, vocês é uma expressão aí para o planeta. Ok? Glória a Deus. Vou fazer uma pergunta aqui muito simples, eu sei que vocês hão de, nesse bate-papo, responder com muita tranquilidade. Aí fica à vontade, quem queira falar, viu? Pode ficar à vontade. Vai a pergunta número 1 para vocês aí, ó, a top 1. Por que vocês aceitaram ir para a imersão, restauração de casais? O que levou vocês a tomar a decisão de ir para a imersão? Em outras palavras, o que estava pegando? Aonde pegou? Na verdade, o pastor, quando a gente recebeu o convite, né, de participar desse restauração de casais, eu fiquei meio duvidoso, porque eu já tinha participado de vários, né? E elas iam participando. Eu falei, caramba, será que é só mais um encontro? Pô, ir longe. Eu falei, pô, ir longe. Eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente tá passando esse processo, vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. O homem é sempre mais resistente, né, Tiago? O homem é sempre mais resistente. Mas isso é razão, né? A alma masculina é diferente da alma feminina. O homem é essa coisa da razão, né? Tem homem que chega lá até leva futebol, leva prancha de surf, leva até, né? Vai jogar dominó. Na verdade, Deus quer tratar. Pra mim foi de uma outra maneira, né? Isso. Pra mim foi, como eu vou dizer, foi literalmente um escape de Deus, uma intervenção divina, que eu posso dizer assim. O ir foi uma intervenção divina. Porque, como ele falou, né? A gente já participou de vários. Aí a gente vai com aquela expectativa de achando que é mais, mas não é. Não é, total. Foi uma intervenção total divina no nosso casamento. Porque a nossa história não estava uma história alinhada. Tínhamos dificuldades, problemas, que lá literalmente foi tratado e Deus nos levou para lá. Então, o que eu posso dizer de que nos levou lá foi o próprio Deus. O próprio Deus. Ok. Aí você chegou lá, a ficha caiu. Estou aqui na restauração, na imersão, restauração de casais em Guarapari. E agora? Qual foi a primeira impressão da Tiara? O que você viu ou se viu ali dentro daquele lugar tão bonito, cheio de cachoeira, aquelas águas, hein? Nossa, quanta cachoeira, quantas águas, né? Nossa, quando a gente chega lá, aí você já leva um bom, né? Falei, gente, já quebra toda aquele tabu, né? De você, o que você já passou, quando você chega lá, você já leva você fica espantada. A beleza do lugar e a receptividade das pessoas, né? Das pessoas que estão lá dispostas a trabalhar, dispostas a nos ajudar. O receber, acho que é tudo. Já o ambiente propício
E já as pessoas nos disseram, nossa, a minha impressão é, eu não tenho que falar, cara. Só vocês indo pra vocês saberem. Te carregaram no colo ali, literalmente. Total. Porque assim, senti uma rainha, uma diva naquele lugar. Foi muito bom. É bom, né? É bom quando a gente chega. É bom quando a gente é bem recebido, não é verdade? Quando a gente é amado, né? E as malas? Alguém carregou a mala para você? Chegaram lá, fizeram essa cordialidade de carregar as malas? Como é que é isso? Ah, ele chega... Gente, você chega lá, você não tem preocupação com nada. E a gente não tinha tido, no nosso casamento, não tínhamos tido uma... Como é que eu vou explicar? Não tínhamos tido ainda uma oportunidade de sair a dois, assim. Ali foi praticamente a nossa primeira vez de sair como um casal, assim, para um lugar longe, viajar. Este é um momento nosso, até então a gente não tinha tido isso, né? Então, assim, quando a gente chega lá, as pessoas já pegam a sua mala, te levam por passo, te explica, te dá um bem-vindo com aquele sorriso no rosto. E você já fica assim, gente, onde eu tô? É onde eu tô. E se sente em outra dimensão. Geralmente a alma masculina fala assim, vai ter lua de mel aqui, né, cara? A gente pensa logo, né? Um lugar daquele lá, abençoado, não tem... Vai ter lua de mel aqui, vai ter lua de mel aqui, né, Carlinhos? Vai ter lua de mel. E você, a alma masculina, Carlinhos, você que disse que chegou com uma outra perspectiva, até de achar que era mais um local, né? Verdade. Mais um encontro. Ela colocou aí a versão feminina, né, da alma feminina. E você, qual o seu sentimento, né? Pastor, quando eu cheguei lá, realmente o lugar lá mudou minha visão. Falei, cara, aqui vai ser o lugar que Deus vai trabalhar na minha vida e eu preciso sair daqui diferente. Quando eu cheguei lá, eu pensei, eu preciso sair daqui diferente. Eu não quero sair daqui da mesma forma que eu tô chegando. Então o lugar me impactou e eu fui com um propósito. Quando eu entrei naquele portão ali, eu falei assim, eu quero sair daqui diferente. Que lindo. Então é importante dizer para quem está em casa, né, Carlinhos? Quando eu mudo, tudo muda. A gente tem que querer. Tem que querer mudar. Se a gente não tiver esse desejo no coração de querer mudar, vai ser só um qualquer, né? Foi, passeou, voltou, vai ser a mesma coisa. Não. Tem que colocar no coração, não. Eu quero entrar aqui e sair diferente. Se você colocar isso no coração, você consegue. Que lindo. Aí a gente tem aquelas 10 palestras, né? 10 palestras, todas elas bem organizadas. Aí vem o psicólogo dar uma palestra sobre tantas áreas importantes da nossa vida. A sexóloga Virginia Pérez, que também fala sobre uma área tão importante. Aí vem outros irmãos, outros amigos, colegas que falam sobre economia doméstica, sobre como organizar as finanças. Aí vem a psicóloga Cíntia e dá uma palestra maravilhosa, o psicólogo Sérgio Manarino. E também vem lá o pastor Francisco que fala sobre paternidade. E aí começou, não é verdade? Sentamos, colocamos o cinto de segurança naquela cadeira lá, olhamos para o céu, e aí, como é que foi a primeira palestra? E as palestras, o que começa a mexer na cabeça de vocês, logo nos primeiros, 10 minutos de palestra? O que acontece, Carlinhos? O primeiro dia, para mim, foi mais impactante, né, pastor? O seu testemunho ali, para mim, aí que eu me acabei mesmo. Algo que mexeu muito comigo, a sua vida do Senhor foi... Caramba, assim, me impactou até hoje, né? Sua vida, pra mim, testemunho ali foi... Aquela primeira palestra ali foi que me marcou. Ali foi a decolagem, né? Como você falou agora aí. É bom quando a gente fica desnudo diante das pessoas, né? Toda verdade, ela tem que deixar a gente transparente, desnudo. Por isso que vocês estão aqui hoje, porque estiveram lá, né? Aproveitaram o poder da restauração. Estão aqui nesse bate-papo simples, dinâmico, tranquilo. Quem está em casa vai dizer assim, rapaz, eu quero ser igual Carlinhos, eu quero ser igual a Tiara, eu quero perseverar, eu quero acreditar na palavra de Deus, eu quero entender. E você, Tiara? Como é que foi a palestra para você? Alguma coisa que ele já falou que impactou foi o nosso tempo lá da minha ministração, mas tem muita gente lá boa, muita gente competente, alegre, feliz. E você? O que é que te tocou? Para mim, cada palestra teve uma personalidade durante o dia, né? Então, para mim, cada um foi uma construção, foi uma gratividade, né? E cada um havia quebrado um tabu dentro de mim, porque eu vejo que o restauração de casais, ele é um tratamento individual, né? Primeiro,
para depois ele trata o conjugal, porque eu achei a consequência, porque quando você está curado, quando você está sarado, quando você se disponibiliza, consequentemente isso transborda. Então, para mim, cada palestra, todas elas da paternidade, perdão, mas perdoar, para mim, acho que o que me marcou foi também aquela ficha, não posso falar, né? Nossa, deve. Aquela Desnudar, tem que se desnudar aqui para todo mundo. Aquilo ali, pra mim, eu falei, eu tava conversando com ele no carro, falei assim, cara, aquela pra mim o que me impactou foi a ficha, né? De todas as palestras, sim, porque como eu falei, é uma construção, mas a ficha parece uma confusão de pecado. Porque a gente não tem essa disponibilidade, às vezes a gente não se desprende disso, a gente não tem essa oportunidade. Porque às vezes fica por aquela formalidade, até diante de Deus fica aquela formalidade de falar direito, tentar falar. E ali também, não, lá é realidade. Né? Você começa, né? Meu Deus, eu sou pó e cinza, vai lá riscando. Que é uma oportunidade que você tem e a gente acaba sendo de lá, mediante as palestras, que é necessário aquilo para você mudar a sua vida. E literalmente, assim, me fez ir nesse sentido, né? Porque lá te faz você pensar o que Jesus faria, né? Vocês levam a gente a pensar dessa maneira, ter uma postura que Cristo teria. Então, assim, a gente... E não adianta editar a ficha, né? Tem que ser honesta, transparente, sincera, abrir o coração, né? Porque tem gente que faz edição, né? Às vezes a pessoa vai para um local, aí tem uma ficha para preencher, ela faz uma edição. Para agradar. Ela corta um pedaço da fita, não pode fazer edição. Tem que ser verdadeiro. Então a ficha te chamou a atenção, você teve uma empatia com a ficha, né? Tive, sim. Perguntou muita coisa que era a tua vida ali dentro? Passou a tua vida ali dentro da ficha? Um filme. Meu Deus do céu, foi... Eu pensei assim, né? Acho que eu tô um pouquinho... Mas assim, e o que isso me fez, né? Porque mediante a situação que eu estava vivendo, né? E o que me levou, através da ficha, através das palestras, na questão do perdão, de liberar isso, porque minha dificuldade era o perdão. Minha dificuldade, quando eu cheguei lá no restaurante, né? Foi de me perdoar, né? Que a gente entende também que nós temos os nossos erros. E de liberar esse perdão. E eu glorifico a Deus por isso, porque foi uma oportunidade que Deus me deu de trabalhar isso em mim. Porque a gente não pode olhar só a gente mesmo. Nós temos que olhar o próximo, né? Eu errei a pessoa, mas eu fiz ao contrário. A gente tem que sempre se colocar no lugar do outro. Eu não tenho eu não posso ter essa intenção de querer ser mais que alguém, né? E a gente tem que se colocar nesse posicionamento, né? Que é não sei, né? Para mim foi essa questão de liberar e de entender o lado do meu esposo e de conseguir liberar isso. Porque... eu gosto mais. Tirou debaixo do tapete? Tirou tudo, né? Uma coisa que estava impactando a minha vida, dificultando. E eu consegui isso e isso. Deus me proporcionou essa oportunidade de viver algo diferente, de conseguir liberar isso, de conseguir seguir adiante e de me colocar no lugar da pessoa e tentar pensar de modo diferente. Porque às vezes a gente é muito... Como me fala, a gente é muito egoísta, né? E a gente tem esse lado, né? Humano para esse lado, e graças a Deus lá eu consegui fazer isso e mudar um pouco minha perspectiva do próximo, de melhorar como pessoa, né? De entender o lado do meu próximo. É interessante que a gente estava falando ainda há pouco, né, Tiara, que às vezes um ponto na vida de uma pessoa não define a vida dela como um todo, né? A gente pega um pontinho na vida de uma pessoa e define a pessoa como um todo. E que bom que você olhou para um ponto que estava ali bem inflamado, doendo, mas Deus falou que colocou uma bezetacil na alma de vocês. É verdade? E você que está nos ouvindo falando sobre essa ficha, né? É um mapeamento. A pessoa chega lá, ela descreve realmente o que está acontecendo na vida dela, com muita simplicidade, sinceridade. São várias conexões que a gente fala sobre abuso, sobre bastardia, sobre paternidade, orfandade, aborto, sobre problemas de vários gêneros, né? Talvez não tenha sido todos da Tiara e do Carlinhos,
mas é importante que a gente se descubra para que a pessoa possa analisar a vida de quem vai ser entrevistado na sala terapêutica e ali, naquelas conexões, a gente entende o que está aparecendo na alma. É um estudo, viu, Tiara e Carlinhos, que nós fizemos de 20 anos estudando como a alma se comporta. E aí, quando tem gente que vai preencher a ficha, diz assim, pastor, você ouviu minha vida. Eu vi a alma das pessoas, né? Até porque é importante a gente ver sobre essa perspectiva da alma, como ela se movimenta. Não é verdade? Agora, Tiara, eu penso assim, sabe? Teve um momento muito interessante para todos nós, que é um momento que a gente chega depois daquelas palestras, aquele tempo todo do acolhimento, do tempo de ouvir. Porém, vamos para a sala terapêutica. É a hora de nós quebrar o nosso eu mais um pouco. E aí a gente chega na sala terapêutica e nós encontramos lá um casal de terapeuta experimentado, com aquele carinho de pai e mãe, de amigo, de pastor, com um ouvido simples para ouvir e sem acusação, sem dolo e sem apontar o dedo, mas na verdade, olho no olho, e eu tenho certeza que eles perguntam assim, fala minha filha, fala meu filho, o que vocês estão sentindo? E aí, Tiara, como é que foi a sala terapêutica? Assim, ali foi um divisor de água mesmo, ali foi tipo, eu não vou explicar, você passa por aqueles processos todos e a gente nunca tinha tido isso, né? Não. Nunca tinha tido essa experiência de tratar, de se cuidar, gradualmente, né? Porque o processo que nós passamos, basicamente, vou explicar, o que a gente estava passando foi isolado mesmo, foi o próprio Deus guardando a gente. Não tivemos, assim, como eu vou explicar, uma ajuda pastoral, não tivemos. Eu passei essa crise conjugal junto com meu esposo, eu e Deus mesmo, né? E foi muito difícil. Para chegar até o restaurante foi complicado, porque quando eu cheguei no restaurante, eu estava decidida a separar, e os amigos. Mas eu tinha tomado uma decisão, porque chega um ponto que você não suporta mais aquilo ali, né? E o aconselhamento ali foi o divisor de águas, né? Com a Cíntia, esqueci o nome da esposa dela. É o Tom, O tal. E Tom e a Cíntia. o Wellington, É. mais conhecido como Tom. O Tom e a Cíntia foi assim... como é que fala? Não ouvir, né? Ouvir e saber o que dizer, porque a gente estava sem norte. A gente acaba ficando sem norte nesses quesitos, e eles são as pessoas, parece que, responsáveis para a direção é essa. Essa é a atitude, né? E eu me senti muito honrada e eu glorifico a Deus pelo que aconteceu ali, porque eu até estava falando com um rapaz, né, que o restaurante, na minha vida, na vida do meu esposo, foi financeiramente um boom. Olha, não só a alma, não só o casamento, mas também as finanças. Foi, Carlinhos. Destravou? Total. Fala, Carlinhos. Destravou. O homem gosta de falar sobre economia, né? Sobre poupança, sobre essa coisa das finanças. A gente, né? Destravou as finanças. a gente Você foi lá para o casamento. A gente foi pro Você casamento. foi lá que ia se divorciar. Você Casamento. foi lá porque não estava sendo acolhido. Isso. Você foi lá que estava com problema na alma. Não Isso. tem a ver isso com o dinheiro. Parece que é algo no mundo espiritual, né, pastor? É algo, quando eu cheguei lá, quando o senhor começou a falar acerca do mundo espiritual, quando a gente começa a aprender algumas coisas, e a gente vê que nossa vida espiritual é ligada a algumas coisas, realmente. Então, quando a gente foi, a gente começou por um lugar que era por casal, e depois a gente viu isso tudo, e restaurou, quando a gente chegou aqui fora, né? Quando a gente começou a viver, que a gente viu que as coisas começou a se encaixar, a gente viu que realmente estava algo preso. Então, quando restaurou, as coisas começaram a se encaixar, começou a se, entendeu? Você está me dizendo hoje, agora, exatamente em 2023, que a sua prosperidade Melhorou passou a partir do pelo poder da restauração no casamento. casamento. Que coisa linda. E está bem lá? Está tudo fluindo? Estamos Diferente de outros. diferente. Vai entendendo que lá você vai ver isso, vocês vão ver isso, gente, vocês têm que ir. Porque lá você entende que determinadas coisas aqui impedem das bênçãos espirituais. Isso é a mentalidade, né? Então, destravou o material. Não só o material, e como a gente tem vivido pastor, diante de Deus. Meu casamento era uma coisa antes do restaurante. Hoje eu vivo
plena. Deus, gente, você não tem tabu, hein? Não tem esse negócio de tabu de dizer, fingir que não. É pura verdade, porque o evangelho é assim, não. Se a gente não estivesse bem, não estou bem, mas não existe isso. Deus, ele fez algo, não só financeiro, mas eu tenho vivido os melhores dias. Eu tenho 17 anos de casa, 17 casado. Mas eu tenho depois de já tem quanto tempo? Uns 2 anos? Acho que esse período que a gente tem são 10 anos felizes. Sure, 2 anos. Eu posso dizer que eu tô feliz, porque antes disso, era só tribulação. Né? Era muito difícil, muita dificuldade, muita tristeza, né? E eu glorifico a Deus que Deus, ele foi tão bom que ele permitiu eu passar por esse projeto. E meu pai, que hoje não está mais entre nós, ele teve a oportunidade de me ver feliz, coisa que ele acompanhou. Ele conseguiu, ele via antes, né, a minha situação que eu via com um carinho, e ele teve a oportunidade de partir para o Senhor, me vendo feliz, plena e realizada. Eu já posso dizer que eu sou uma mulher realizada, gente, porque o milagre maior é o seu casamento, é a sua família, porque a base é essa. Não tem outro caminho. Se aqui não estiver bem, tudo vai desandar, né? E tem nossos filhos, que é a nossa responsabilidade. Então eu glorifico a Deus que ele foi fiel em permitir lá. Eu glorifico a Deus pela Simone, pelo Paulo, que foram anjos do Senhor, porque foi, que eu digo, uma intervenção divina, que Deus, eles tinham no coração de levar alguém. E na hora lá, eles iam levar outro casal. E na hora lá, Deus, no culto, né, que aconteceu na nossa igreja, na hora lá, Deus falou assim, Simone, eu tenho que levar vocês. E ela nem sabia o texto que estava passando, do que eu estava passando. Né? Eu digo que a restauração foi pro carro, foi. Mas muito mais para mim. Muito mais para mim, porque hoje eu posso dizer no nome do Senhor que eu vivo feliz. Hoje eu tenho uma visão diferente do que é o milagre no casamento. Eu posso dizer que existe uma chance para restaurar a vida conjugal de alguém. Não é a última oportunidade, não é um divórcio que vai te atrapalhar, não é uma traição, não é uma alcançar, tudo é um tratar. E lá você é tratado de todas as áreas. E eu glorifico a Deus que eu tive essa oportunidade. E meu pai teve essa oportunidade de me ver feliz, né? E minha mãe vê isso, que minha mãe hoje mora comigo, e ela vê como ele mudou. Meu esposo, ele é a mudança de Deus, do Deus vivo na vida dele mesmo. Eu sou muito feliz, estou muito feliz e muito realizada para a glória de Deus através desse projeto que a gente teve a oportunidade, tem que fazer. Tem que ir. Se eu pudesse, eu levava todo mundo. Você já está até indicando casais, coisa linda. É verdade. Carlinhos e Tiara. A pergunta que não quer calar. Teve cura? Muita cura? Muita transformação? Teve sim, bicho, muita cura, né? E a cura que teve lá, né, no dia que a gente esteve lá, foi daquela irmã, né, da coluna. Tava até pensando que ela tinha no carro, que a mão dela, cara, que ali foi surreal, cara. A mulher sofria anos com aquele problema e... Foram lá ver a cura de vocês na área das finanças, do casamento, as emoções, possivelmente também uma área que o adulto, né, casado precisa ter cura, que é a área sexual, que é uma área que a gente tem de grande estima, até porque o sexo foi Deus que criou e a gente precisa estabelecer isso de uma forma diante de Deus muito boa, mas além disso ainda viu que braço e perna crescer. Aí é demais, cara. Não sei como eu fui arrebatado daquele dia. Muito poder, quando a gente viu uma cura assim, dessa dimissão, né? É algo surreal mesmo, só coisa para Deus mesmo. Que bom. Vocês indicariam hoje, assim, para alguém que está ouvindo agora em casa, o que você falaria, Carlinhos, para um homem que estava cético, duvidoso como você, assim, não querendo ir, achando que era mais um, e vou mais um, e vou mais um, e vou voltar do mesmo jeito. O que você teria para falar hoje para este homem, esse pai de família? O que eu tenho para falar para os homens, né? Vou usar para os homens, né? Porque nós somos muito duros, né? E a gente acha que casamento é só trabalhar, ir para casa, levar o alimento, né? E vai passando os anos e vai empurrando. Não, o casamento é além disso. O casamento é amar sua esposa, né? Como Cristo falou, né? Vosso marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Então o amor de Deus com nossas vidas é isso aí. Então o que eu falo para esses homens hoje, que tem que pensar na família. Ele tem que pensar na esposa dele. Então tem essa,
Realmente eu pensava dessa forma, mas hoje a minha mente é outra. É o que eu falo para meus amigos hoje, né? Tem muitos amigos casais, né? Eu falo para eles, cara, vocês têm que ir lá. É amigo pastor, é amigo evangelista, presbítero, não tem essa. Vocês têm que ir lá nesse encontro. Que vocês vão ver lá que lugar é surreal. E você, Tiara? E para a mulher que quer divórcio, se separar, tá chateada com o marido, o que você teria para falar para essa esposa hoje, hein? Não desistir, né? Se a pessoa ela tem hoje esse pensamento, amiga, como eu cheguei lá com esse pensamento, né? É que dá mais uma chance nesse restaurante. Vai, porque lá você vai se tratar. Você não sabe o que seu esposo tem que ser tratado. Porque, como eu falei, a gente às vezes é egoísta, a gente só quer olhar para nós mesmos, né? E tem a questão de ele serem tratado. Você não sabe quais os traumas dele. Você não sabe o que ele precisa para poder ele te oferecer aquilo, ele precisa ser tratado. Então, eu indico o restaurante de olhos fechados. Eu acho necessário, porque para mim é o CTI, lá é o CTI, tratamento intensivo, casamento. A pessoa sai de lá curada, gente, não tem outra explicação. Então, a mulher que for para lá, ela não só completamente gosta de se tratar, mas tem a empatia de entender que o seu esposo também precisa ser tratado. Porque se hoje, às vezes, nosso casamento, às vezes, está indo para algumas diretrizes que não é aquilo que a gente idealizou, tem que se entender o que aconteceu ali. E lá faz essa análise na gente, né? Tanto do marido quanto da esposa. Porque é só você. O casamento não sou só eu, né? Então, quando a gente se casa, como a gente entende lá, quando a gente se casa, a gente compartilha tanto a vida material, né? E principalmente esse negócio aí foi, tá. Do casamento espiritual e as alianças que a gente faz, a gente não sabe, né? O que a gente pode trazer de outros relacionamentos para o nosso casamento, e você não sabe o que isso está acarretando hoje. De repente, a pessoa toca essa crise por causa de... Lá a sua mente faz um prepúdio do que é necessário para você consertar no seu casamento, e lá você vai ter essa oportunidade de se cuidar, e o seu cônjuge vai virar um príncipe. Vai comigo. Que bom, né? Que bom a gente saber o poder da restauração, né? Na imersão, restauração de casais em Guarapari. E você definiu aí, viu, Tiara, de uma forma assim que muito nos emociona aqui, todos nós, ao dizer que a gente precisa ajudar o outro a crescer. A gente tem uma mania de pensar que a gente conheceu o nosso cônjuge na maternidade. No dia que ele nasceu, a gente conheceu e conviveu a vida inteira com ele, e um dia nos casamos com o nosso cônjuge. Mas a gente tem que entender que às vezes o cônjuge passou 20 anos, 19 anos, 25 anos sozinho. Uma vida singular, o eu dele com ele mesmo, né? Com as ofensas, os traumas, os abusos, as escolhas espirituais, as escolhas sexuais, as escolhas financeiras. E um dia ele vai encontrar uma pessoa e derrama tudo isso dentro de um casamento. É onde você falou aí algo que destrava uma família de verdade. Eu preciso fazer meu esposo se conhecer, a esposa precisa se conhecer, para a gente virar a página e entregar novamente uma página em branco um para o outro. Vocês entregaram essa página em branco um para o outro? Entregamos, total. Eu falando, não, pastor, você falou, não era feliz, não, eu sou feliz. E os filhos em casa, hein? Como é que estão vendo isso tudo, hein? Os filhos percebem muito. Você sabe que não adianta o casal ficar com uma DR no quarto, porque o som vaza por baixo da porta. Não é verdade? Por mais que esconda dos filhos, passa por baixo da porta e chega nos ouvidos. Como é que estão os filhos hoje, né? Através desse conceito novo de vocês, vindo lá do poder da restauração, na imersão de restauração de casais em Guarapari? Quando você sai de lá, né, você tem aquelas tarefas para você cumprir. E uma delas, nós incluímos eles naquela oração, naquela campanha de quebra, né, daquela quebra de maldição e tudo mais, nós colocamos em prática. Então, eles tiveram também essa oportunidade de participar conosco, né, que é uma coisa que é em família. Então, é um costume, o hábito de você criar um hábito de oração com seus filhos, tudo foi depois do restaurante, né, amor? Yeah. Tudo. E eles veem que quando eles viram meu sofrimento. Meu mais velho, principalmente, ele viu aquela parte que eu estava sofrendo. E hoje ele pode ver a mãe dele e o pai dele se realizando. E isso reflete neles em todos os sentidos, né? Porque eles... E a gente feliz,
automaticamente transfere aquele conforto. Nossa, meu pai e meu nunca casados. Eles ficavam naquela tensão de que vai separar daquilo que não vai dar certo, e sofria junto. E hoje não, eles veem o poder de Deus mesmo, a transformação que foi feita nas nossas vidas. E isso não tem preço. Tem preço dele falar e olhar pra gente e dizer, vejo Deus, mãe. Que exemplo. Vejo Deus na vida do meu pai. Então, Que exemplo. Hoje o filho de você, né? De vocês, os filhos de vocês olhando para vocês, eles gostariam de casar com alguém? Porque alguns filhos não gostam de ter casamento e não sonham com casamento porque não tiveram espelho no casamento dos pais. O seu casamento hoje é um espelho para o próximo casamento da família, que é do filho de vocês? Eles pensam em casamento? Penso. O mais velho tá até namorando, né? Tá até namorando, que muito não, mas deixa namorar. Faz parte do processo. Então, ele pensa, né? Pai, eu quero ser igual o senhor, quero ser igual a minha mãe, ter uma família, cuidar dos meus filhos, eu cuidar da gente, entendeu? Trabalhar. Então é gratificante, né? Ouvir isso no filho, é muito gratificante. O desejo seu para com seus filhos foi o mesmo desejo da Tiara para com seu pai. Ela falou para mim que o pai dela, né, partiu para a glória e partiu vendo a filha ser feliz. Qual é o pai que não se sente feliz vendo o filho ser feliz? E você também com a certeza do que era justo, né, diante de Deus, honrando seu pai, dizendo, pai, fiquei, mas tudo que você plantou em mim, o evangelho, a graça, o amor, vai continuar nos teus netos, né? É um tempo bom, né, Tiara? Foi muito emocionante você dizer isso para nós. E é muito bom quem está em casa ter essa concepção de que nós somos geracionais, né? E agora você vai deixar para os seus filhos e seu pai partiu vendo a filha feliz. Fala um pouco mais sobre isso para quem está ouvindo em casa. Dá um recado aí para quem está hoje brigado com o marido, talvez com a esposa, e quem está sofrendo é um pai, um sogro, uma sogra, e na verdade nem queria ter esse sofrimento, não é verdade? assim, meu pai e minha mãe ficaram casados há 42 anos, né? E esse ano a gente vai em 43. E a gente foi criado, tanto eu quanto o Carlos, para sempre, né? E a gente tem esse entendimento de que o casamento, ele deve ser para sempre. E ele sempre foi assim. Eu brigava com o Carlos, pai, eu quero ficar aí. Não, volta para sua casa. Para resolver, ele sempre teve essa sabedoria. Ele me abraçava, mas amava esse menino. Entendeu? Então ele sempre teve essa sabedoria de que o casamento é para ser vivido. Vai lá resolver com sua esposa. Tinha conselho, mas não tinha intervenção. Então ele foi muito sábio e ele viu o meu sofrimento, ele acompanhou essa questão, só que nunca ele julgou o Carlos. Nunca ele julgou o Carlos, ou sequer falou do que aconteceu, deixou de acontecer, nunca. Então ele foi um cara muito sábio, e minha mãe também, muito sábia, né? E quando eles acompanharam isso, e ele teve a oportunidade de me ver feliz, ele fazia questão de estar na minha mesa e tomar o café com ele. Ele e minha mãe via aquela cumplicidade, o carinho, ele é um giro maravilhoso, né? E hoje a minha mãe mora comigo, não tem problema, tem aquela convivência, ela tá lá conosco, então eles plantaram e colheram. E eu fico feliz, e assim, a gente fica triste com a partida, né? Normal, mas quando eu falo assim, porque ele podia ter partido, eu vou feliz me vendo infeliz, né? E não, Deus não fez isso. Deus, ele permitiu, ele veio pleno, ele foi novo. Para mim foi novo, porque né, 68 anos para mim é muito novo. Mas ele foi vendo eu feliz e realizada em Deus. Prosperidade financeira é uma coisa que Deus ele operou. Gente, surreal. Isso aí foi surreal, gente. E, consequentemente, o conjugal, né, o relacionamento. Isso não tem preço, porque pode estar até ruim de finança, mas se a gente está bem, Deus ele vai ali, vai intervir, vai preparar, ajuda. E ele teve essa oportunidade de me ver feliz. Minha mãe me vê feliz. Ela está comigo, mora comigo, me vê uma mulher realizada, como ela foi realizada. Né? Ela teve até o final ali uma pessoa que, né, e não tem preço isso. Para você que tem um legado para continuar, e você tem um exemplo na sua casa, né? Você tem essa oportunidade, vá no restaurante, tem que ir para você dar essa oportunidade aos seus pais, porque eles plantaram em você e eles querem que você seja feliz. Nenhum pai, nenhuma mãe, sã consciência, vai querer que o filho fique sofrendo. Né? Então tem que ir para poder mudar de vida, virar a chave. Quando a gente virou literalmente a chave da nossa vida naquele lugar.
desculpa, vocês lá tiveram esse tempo do acolhimento, né? Da empatia. Você comeu bem lá? Você comeram bem? Tomaram um bom café da manhã? Gente, olha só, é hotel 5 estrelas. É verdade, verdade. É hotel 5 estrelas, tudo de primeira qualidade. Gente, não tem como. Você até engordei, né? Passou longe, mas não, fiquei mais forte. E o tratamento, porque é uma extensão, né? É as pessoas que trabalham na equipe de vocês, que a gente teve essa disponibilidade para a gente trabalhar no reino, e a cozinha. É uma extensão, é uma cadeia, né? De solidariedade, de se colocar no lugar do próximo, de ajudar o próximo, de te servir, de te estar ali do seu lado. É algo surreal. Você não tem como sair. Só isso aí já te impacta. Só isso aí você já fica, meu Deus, olha o Brasil. E o quarto, lugar para dormir, como é que é lá? A suíte, como é que é? Ah, gente, a suíte parece estar numa posada, né? Tudo organizado. Das águas, Aquelas águas ali, aquela cachoeira ali, poxa, muito. Vai, tu esquece de tudo. Eu esqueci de tudo ali. Apaguei do lugar de fora e fiquei só ligado ali. Só isso? E o que mais, assim, por exemplo, a lua de mel, foi ou não foi? Ah, foi, claro. Isso, palestra, Palestras, acolhimento, né? Quando chega no quarto, o casal, pelo menos, eu penso, né? Olha um olho do outro. Você chegou no quarto, olhou nos olhos assim da tia, ela falou assim, o que você falou para ela depois de ouvir uma palestra? Assim, aquele momento assim, se é que você pode dizer assim, digamos, um íntimo aconselhável para quem está nos ouvindo agora. O que você disse assim, olhando nos olhos dela? Qual foi uma frase, uma palavra que você disse que você precisava dizer para ela naquele momento? A palavra foi que eu amo ela muito. Foi isso que eu falei, porque a gente, homem, né, meio durrão, né? Eu, principalmente, né? Pra falar que eu te amo pra ela era meio difícil, né? Então, quando a gente chegou no primeiro dia ali, eu falei, minha filha, eu te amo muito, você é a mulher da minha vida e você tá sempre. E depois, isso foi antes da palestra da sexóloga ou depois? Não, foi logo no primeiro dia, não foi? Até só que foi, já tinha, já. Graças a Deus, nossa vida sexual é abençoada. Mas ali a Virgínia apenas... Não, ali ela... Ela é uma mestre. Não, claro, dá uma orientação maneira, claro. Tipo assim, dá mais uma esclarecida, né? Dá mais uma amplitude. Porque na verdade ela é uma terapeuta. Terapeuta, é uma profissional, né? Na verdade ela é um profissional. Isso, ela é psicóloga, terapeuta, ela trabalha bem essas coisas. Porque assim, a sexualidade do ser humano, ela é complexa, né? Às vezes papai e mamãe não passam assim com a cultura. E um casal precisa ouvir toda aquela anatomia, toda aquela ciência que ela vem falando com tanta maestria. Isso é muito bom porque a gente se descobre o quanto Deus valoriza cada centímetro quadrado do nosso corpo, né? Cada ação, cada toque, né? Cada gesto, quanto significa, não é verdade, cara? Verdade. Agora, Carlinhos, deixa eu te fazer uma pergunta que não quer calar. Tem muitos homens que a gente conhece, de verdade, que diz assim, eu não vou numa restauração, não vou numa imersão e tal, e às vezes pega a família e vai comer pizza no final de semana, às vezes leva para a praia, às vezes leva para um camping, às vezes leva para fazer um piquenique, e pensa que isso vai resolver. E na verdade fala assim, eu não sei, prefiro ir para um piquenique, um camping, a imersão não, e talvez ele pense nas finanças. Esse é um pensamento ruim, colocar piquenique ao invés de coisas espirituais, comportamentais em ordem. O que você falaria para esse homem? Nós homens... A palavra de Deus faz a gente buscar primeiro o reino de Deus, né? Sim. Então só aí a gente já tem uma base, né? Buscar primeiro o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Então se a gente buscar o reino, né? As coisas espirituais para nossa família, o resto vai ser acrescentado. Então o homem que está nos ouvindo agora, né, o sacerdote, ele tem que ter esse investimento. Ele tem que colocar na prioridade o investimento familiar. O resto ir para o shopping, ir para a pizzaria, o piquenique, isso aí é consequência da vida, né? Vai passando os anos, a gente vai para um shopping e tal, mas a restauração, ele tem que fazer esse investimento. Ele tem que fazer esse investimento. É algo que vai somar na vida dele. Interessante. Numa palestra que muito mexe com todos nós, Carlinhos, eu penso que mexe com a humanidade, né? Nós já estamos chegando aos tataranetos órfãos no Brasil. Existe uma estatística que nós estamos tendo netos
tataranetos órfãos. Então, a paternidade e a orfandade, ela é muito relevante para todos nós. Você recebeu uma palestra sobre paternidade. Foi até o pastor Francisco que ministrou ela. Sobre paternidade, o que você, assim, olhou para ela? Qual foi a empatia? O que você se associou? Ou o que você viu que você estava falhando com seus filhos? Ou o que você viu que lá atrás o pai não conseguiu transmitir para você? Como é que você viu essa palestra tão importante? A paternidade, ela mexeu um pouco comigo, né? Não tanto porque, graças a Deus, eu tive um pai, né? Meu pai até hoje é vivo, né? Eu agradeço a Deus muito pela vida do meu pai. Eu amo meu pai de montão. O que ele fez por mim não tem preço, né? Então, ele sempre foi um pai presente, um pai sempre me ensinou. Meu filho é por aqui, meu filho é pra cá e tal. Então, quando eu cheguei lá, que eu participei, e eu vi que algumas coisas eu estava falando. Apesar do seu pai ter sido presente, você estava ausente. Alguma coisa estava falhando. Eu falei, não, isso aqui eu tenho que sair daqui diferente. A partir de hoje eu vou agir mais assim com meu filho. E tive um pai que foi presente. Mas a gente acha, tipo assim, o pai sempre assim, quer que o pai quer que o filho seja igual a ele. E às vezes não é. Na verdade, cada um tem sua personalidade. Então, quando a gente participou dessa emissão aí, né, pai e filho, então eu vi que algumas coisas eu estavam errando. Interessante, né? Apesar de você ter tido um bom acompanhamento. Agora imagina, você que teve um bom acompanhamento, ainda tinha uma quem não tem um pai. Nenhum. Aí fica realmente... Aí fica vazio. Fica vazio, né? Fica vazio. Mas dá para preencher, né? Dá para preencher. O Francisco trouxe muitas informações. Show, muita experiência, muito sereno. Ele é um paizão, né? Puta doido, velho. Surreal mesmo. Pastor Francisco é uma benção. Ele é um paizão, né? Ele abraça realmente os brasileiros. A gente tem muita felicidade dele ter nascido no Brasil e está ministrando a gente com tanta maestria com paternidade. Só de Deus mesmo, né? Só Deus. Bom, eu tenho mais uma perguntinha aqui para fazer para vocês. E a gente já vai indo para o final, né? Infelizmente, acabando. Aí isso vai ficar registrado, né? Bom, vocês abrilhantando aqui o nosso podcast, o Poder da Restauração. Muito bom a gente ter essa ferramenta na mão, porque vai chegar ao alcance de todos. Mas eu quero fazer uma pergunta assim para vocês, bem rápida, ok? De nem 0 nem 10, de 1 a 9. Como é que tá o casamento hoje? 9. Você pode dizer de ver, Graças a Deus, 9. Bom, é uma boa nota para o casamento, né? E quem está em casa com casamento 2, 3, 4, 2,5, 5, o que você falaria para eles? Você fala. Depois eu falo. Eu digo, vai para o restaurante. Faça esse investimento na imersão. Nesse olhar e se ver essa oportunidade. Porque às vezes é uma questão de se dar essa oportunidade, né? Que às vezes a gente se negligencia, a gente se priva de algumas coisas, prioriza outras e esquece dessa área, que é a área que vai levar para a vida inteira, para você ter uma plenitude em todas as áreas, tanto conjugal, e isso vai vindo na cadeia, isso consequentemente vai para a sua geração. Então, meu conselho é que você vá nessa imersão, vá disposto a receber, esteja com o coração aberto para poder se transformar, né? E também acompanhe a página do restaurante, a página do Pastor Paulo Lima, que tem sempre informações cruciais que a gente, quando quiser, vão assistir. Também tem um artigo lá, isso, um acompanhamento com alguém. Então, se dê essa oportunidade, se permita, né? Se permita passar por essa experiência para conseguir tirar o seu 2 e ir pro 9. No nosso Instagram, na Restauração, tem muitos testemunhos de pessoas que passam por lá, né? E é bom que fica registrado. Bom, estamos indo agora para a finalização. Quero, todo o meu coração, agradecer a vocês pela disponibilidade, pela boa vontade, o coração, a generosidade, a igreja de vocês terem liberado vocês para virem aqui, os filhos, esse tempo tão precioso de Carlinhos e a Tiara, para estar colaborando conosco na imersão de restauração de casais em Guarapari, esse podcast, o Poder da Restauração, viu? Esses copos aqui, esse mimo é para vocês levarem para casa.
Tá bom? Tá É o mínimo que a gente pode fazer, né? Para marcar esse tempo aqui, vocês lembrarem desse tempo conosco, essa passagem. E eu sei que vão vir outras pessoas e precisamos de vocês, precisamos da oração de vocês, da intercessão. Precisamos que vocês continuem firmes, porque vocês são a geração vindoura junto com o filho de vocês. Os filhos de vocês precisam de vocês firmes e tirando sempre 9. 0 nem 10. Nem é ruim nem perfeito demais. Tá certo? Dando ali seus 9 e continuando a vida. Parabéns. Parabéns pela força, pela perseverança. Parabéns por tudo que vocês conquistaram. É uma conquista que nunca mais vocês vão esquecer. Parabéns mesmo. Continue influenciando sua igreja, seu bairro, sua rua. Continue sendo esse coração assim tão gentil e generoso diante de Deus. Eu sei que Deus tem muito mais para vocês. E eu tenho a impressão que é o seguinte, viu? Nós estamos envelhecendo. A turma nova está chegando. Vocês estão na linha de sucesso. Continue aprendendo. Tem que te dar amor e imaginando. Na linha de sucessão. Uma hora a gente vai passar o bastão. Vocês têm que se preparar para isso. Ok? Gostaria também que, se vocês quisessem fazer os agradecimentos de vocês, fiquem à vontade, tá? É o momento de vocês. Eu que tenho que agradecer, né, pastor, pela essa oportunidade que nos deram, né? Eu também quero o caminho para chegar até vocês foi, né, o Simone e Paulo Duarte, né? Amigo de muitos anos, né? Foi meus líderes de mocidade na época, e eles foram o caminho, né? A benção para a gente ter chegado na restauração. E agradecer o senhor, a pastora, né, por esse trabalho de excelência, né, que Deus colocou na mão de vocês. E só tenho que agradecer a Deus e vocês por ser instrumento para nos abençoar. Nós é que agradecemos. Obrigado por essa oportunidade. Nunca pensei que ia participar do podcast. Muito obrigada por eu ter recebido essa oportunidade de dizer para as pessoas que elas se dão essa chance, né? De que a gente é um testemunho da nossa comunidade, de que é possível, que pode ter uma segunda chance. E você pode, sim, ter uma plena vida feliz em Cristo Jesus. Através da imersão, a gente conseguiu estamos conseguindo, né? Que é uma progressão, atingir nosso máximo. Então, quero glorificar a Deus pela vida do pastor, da pastora, de todos os envolvidos nesse projeto, que é de crucial importância no nosso século hoje, onde tem famílias que estão precisando, uma necessidade extrema de conseguir restaurar casamentos para restaurar toda uma geração. Quero dar bom a você e dar bom. Eu quero agradecer a você, nosso público que ficou conosco nesse podcast, o poder da restauração. Quero louvar a Deus porque vamos ter outros episódios e que vocês fiquem ligadinhos, porque vem mais de Deus por aí, tá certo? O poder da restauração podcast. Deus abençoe a todos. Glória!